Aumente o meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor cada dia que passa. Faz com que as minhas palavras e os ditames do meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, minha força e meu Redentor. Assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, bem-vindos à Fraternidade Rosa Cruz e com muita estima desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Nós vamos começar nosso trabalho de hoje falando sobre o segundo signo do elemento água, Escorpião. Escorpião é um signo do elemento água, de natureza fixa, governado por Marte e por Plutão. Então, Escorpião é duplamente governado, sendo que Marte está mais associado ao nosso trabalho individual, à nossa individuação, e Plutão é um planeta que tem um trabalho que afeta já uma grande quantidade de seres humanos. Portanto, ele tem uma ação mais coletiva do que individual. O Escorpião, como vocês estão vendo, é esse bichinho, né? Esse inseto, meio bicho, meio venenoso, que alguns têm repugnância, que tem o seu sistema de defesa e ataque na cauda. Ele é um inseto rasteiro, gosta de esconderijos, gosta de umidade e gosta de escuridão. Evita a luz. Portanto, ele tem algo semelhante a vampiro. Escorpião é o signo dos vampiros. Do ponto de vista esotérico, Escórpio ou Escorpião está associado ao Evangelho de João. E no seu nível espiritual mais elevado, ele funciona como águia e não como um inseto. Mais que uma águia, ele tem aquele símbolo espiritual famoso que é a fênix, que tem a capacidade de renascer depois de um processo complexo, muitas vezes mortal. Então esse renascimento que carrega consigo o fogo está ligado também ao signo de Escorpião na sua oitava mais elevada, que é a oitava esotérica, né? O Escorpião esotérico. E para o estudante Rosa Cruz, o Evangelho de João tem um especial apreço, porque é o evangelho mais místico dos quatro. Curiosamente, Câncer, água, Escorpião, água e Peixes, também água, são os signos mais místicos do zodíaco. Então, o misticismo, a sensibilidade espiritual, está intimamente associada ao elemento água. Mas Escorpião é o único signo onde a água e o fogo convivem. É o único. Porque Escorpião é governado pelo planeta Marte, que é um planeta que incendeia, que inflama, que explode. Então Escorpião tem uma natureza misteriosa. É o único signo do zodíaco onde ocorre ou há a possibilidade de união entre a água e o fogo, que são elementos que se anulam mutuamente, que não conseguem conviver. O único espaço onde essa convivência se torna possível é em Escorpião. No zodíaco, seguindo a sequência iniciada por Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião.
Estamos diante, portanto, da 8ª hierarquia. A primeira hierarquia do hemisfério norte é Libra. É o início da grande ascensão, da grande elevação. A passagem mais difícil do zodíaco é de Virgem para Libra. Quase ninguém atravessa esse portal. Depois vem outra com grande grau de dificuldade, que é a passagem de Libra para Escorpião, da 7ª para a 8ª hierarquia. Lembrando que Escorpião faz oposição a Touro. O primeiro signo a fazer oposição é Libra. O segundo signo a fazer oposição é Escorpião. Guardem bem essa sequência. Se puderem memorizar, é de grande auxílio para a intuição de vocês. A vida, a forma, a mente, a alma, a consciência, a perfeição, o amor, a morte. Vida, forma, mente, alma, consciência, perfeição, amor, morte. Qual é a pergunta fundamental do signo de Escorpião? Já que ele terá algum dia que encarar a morte. Qual é o sentido da vida se eu vou morrer? Qual é o sentido dessa caminhada sobre a terra se meu destino é o túmulo? É justo isso? Por que eu nasço, batalho, sofro, passo por doenças, brigas, crises? Depois de vencer tudo isso, eu vou enfrentar uma coisa invencível, que é a morte. Não é justo. Não importa o que eu faça, eu vou morrer. Que saco! Então, essa é uma questão de Escorpião. Qual é o sentido da vida? Quem eu sou? Para que tudo isso? Que ligação tem entre vida e morte? É a mesma coisa? Então, Escorpião, que é um signo do elemento água, mas com o fogo no interior da água, guardem bem isso, é o único signo que tem o fogo no interior da água. Ele leva a extremos de intensidade. Tudo é muito intenso. Semelhante com o leão, que também tudo é muito intenso. Então, Escorpião revela os conflitos íntimos no seio da alma. Aquilo que é mais íntimo, mais entranhado em nós. O fluxo anímico turbulento, as emoções, os pensamentos, as perdas, os danos. E as riquezas que existem que eu ainda não descobri. As riquezas ocultas que me aguardam, onde elas estão? Onde eu posso desenterrar essas riquezas? Onde está o tesouro que explica o significado da vida? Eu quero isso. Vou falar uma coisa meio chata para vocês, tá? Não sei como é que vocês vão digerir essa informação. Se o signo de Escorpião não gritar no seu tema natal, você nunca vai sair do estado que você se encontra. Você sempre vai ser uma lesma paralítica. Tá? Só o signo de Escorpião pode te arrancar da mediocridade. Só o signo de Escorpião. Nenhum outro é capaz de fazer isso. Esse diagrama é importante, eu gostaria que também vocês fizessem um esforço intelectual para compreendê-lo. De um signo cardial a outro signo cardial, de Áries até Câncer,
Eu trabalho tudo aquilo que é básico em mim, tudo aquilo que foi me dado por Deus. Não deu trabalho nenhum para eu construir. É minha semelhança com o meu Criador. Isso vai até a alma. Vida, corpo, mente e alma. Isso foi dado por Deus. No meu processo de individuação, eu tenho que colaborar com o meu Criador. As coisas já não são dadas. Eu sou coparticipante da criação, que vai de um signo fixo a outro signo fixo, de leão até escorpião. Eu tenho que fixar a minha individualidade. Eu tenho que coagular alquimicamente a minha individualidade. Eu tenho que ser um ser único, tenho que deixar minha marca no mundo. Que na Fraternidade Rosa Cruz nós chamamos de ego, tríplice espírito, ego. Então, de leão a escorpião, eu construo a minha individualidade, fixo para fixo. Finalmente, de um signo mutável até outro signo mutável, de Sagitário a Peixes, eu caminho para a universalidade. Eu entrego a minha individualidade que eu conquistei para o todo. Eu venho da totalidade inconsciente. Construo a minha consciência, a minha individualidade, e retorno para o cosmos, para a unidade, como célula, como indivíduo. Aqui eu não sou nada. Aqui eu tenho uma marca específica. Eu sou um ser singular, inimitável, incomparável. Eu sou tão criador quanto meu pai que me criou. Então, Escorpião fecha a construção da individualidade. Em Leão, eu desenvolvo a vontade, o querer. E em Virgem, eu me torno uma criatura metódica, eu desenvolvo métodos. Toda a nossa vida é metódica. Eu tenho um método para escovar o dente, eu tenho um método para dirigir meu carro, eu tenho um método para ler. Quanto mais eu aperfeiçoo os métodos, melhor. Mais rendimento eu tenho. Libra é o refinamento de tudo aquilo que eu faço. É a sutileza. E Escorpião, a última etapa da construção da individualidade é a determinação, é o foco, é a direção. Sem essa direção, eu não chego em Sagitário, que é justamente a flecha. Em Escorpião, eu tenho que aprender a construir essa flecha. Quando eu chego em Sagitário, eu só sento em cima do centauro, que é o poder do espírito, com a mente dirigida, que é essa flecha. Mas a flecha eu começo a construir aqui em Escorpião. Olha ela aqui, ó. Então, Escorpião é a busca da luz invisível nas profundezas. Sem o interesse por essa luz, nós não saímos da superfície da Terra. Nascemos e vivemos como animais. Então, Escorpião é essa capacidade, esse olho. A capacidade de ver na escuridão. Pode clicar. Penetrar. Deixar cicatrizes. Receber cicatrizes. Sofrer deformações. São experiências de Escorpião. Se você nasce e durante toda a sua encarnação você não sofreu nenhuma palpitação, nenhum desastre, nenhuma perda radical, se de alguma forma a tua vida não foi deformada e transtornada e transformada, você não evolui. Você é um ser acomodado. No filme Clube da Luta, a fala do personagem do Brad Pitt é exatamente essa: eu não quero morrer sem nenhuma cicatriz. Isso.
Cicatrizes são fundamentais. Na verdade, a nossa memória só funciona, ela é só rica onde há cicatriz. Então, Escorpião são as emoções profundas. O próprio Max Heindel fala: quem não passou uma noite inteira chorando não tem condição de buscar a espiritualidade. Quem não passou pelo infortúnio, ou seja, pela perda da fortuna, não sabe. Quem de noite não conseguiu dormir, ficou se remexendo, que nem ovo frito na cama, com assombrações, com pesadelos. Eu sempre durmo que nem uma criança. Lógico, você é uma criança mentalmente, vai dormir que nem uma criança. Isso daqui, por incrível que pareça, é feito a lápis, tá? Angústia. Angústia significa estreitamento, né? Em espanhol, angosto significa estreito. Passar por privações, sensação de abandono. E estados terríveis, né? Como a agonia, a aflição, a tortura psicológica ou física, uma dor insuportável. Tudo isso é Escorpião. O Roman Polanski é habilidoso, assim como David Lynch, para fazer filmes com um tônus escorpiônico. O filme O Inquilino, do Roman Polanski, tem tudo isso que nós dissemos agora há pouco. É um compêndio do medo, da aflição, da morte, do pânico, etc, etc. Filme obrigatório, considerado um dos melhores filmes do Polanski. Tem que assistir várias vezes. Esse filme, você não sabe, o bonito dele é que a ligação entre o começo do filme e o fim do filme, você não sabe quem é quem. Quem que está morrendo, quem que está vivendo, te dá um nó no cérebro. E no estômago também. Então essa é a questão. Como nós encararemos o espectro da morte? Filme O Sétimo Selo, do Bergman. Quando a morte vier conversar com a gente, falar: meu filho, chegou a sua hora, ó, a ampulheta aqui, a última areia está caindo. O que você vai falar? No filme, o herói propõe jogar xadrez com a morte ingenuamente, né? Ele acha que vai ganhar o jogo com a morte, né? Mas, oi? Capricorniano. Então, o terror da morte. Que passagem é essa? Aquela pergunta inicial: que sentido tem a vida se eu vou morrer? Invariavelmente. Então, não pode deixar de ser mencionada o arcano A Morte do Tarô. Leitura obrigatória do livro do Anônimo, editora Paulus. Meditações sobre os 22 arcanos do Tarô. A forma como ele expõe esse arcano é maravilhosa. A morte é ceifadora. Não vai sobrar uma cabeça. O que é a morte? A morte é uma coisa incrível. Se você tiver oportunidade, com um amigo seu, um parente, de ver uma pessoa morrendo lentamente, é incrível como ela vai sendo desligada. Os fios vão sendo desconectados. A vida lentamente retira-se do corpo, desligando os sentidos. Não vai enxergando, não vai ouvindo. Você pode xingar a pessoa. Vai ser rápida a intervenção? Bem rápido. O último fio é o Aurélio.
esquerda. O último fio é o último. Você já morreu para saber ou não? Não me Então, a vida retira-se lentamente do corpo, desligando os sentidos e os movimentos. Quanto mais idosa a pessoa vai ficando, mais o corpo vira um trambolho. Então, é um maior sacrifício para levar esse veículo que foi tão útil durante a vida de um lado para o outro. Até para fazer as necessidades é difícil. Geralmente você faz as necessidades in loco. Então, como é que nós vamos encarar, se vivermos muito, esse processo de decomposição? Sentir a impermanência do nosso corpo. Sentir que os nossos órgãos estão falindo. As coisas vão deixando de funcionar. Olha que experiência fabulosa para um escorpião. Escorpião também tem a ver com diabos e demônios. Diabolos significa adversário. Demônio vem do grego daimon, que significa um monte de coisa, menos o que a gente entende por demônio hoje. Eu não vou entrar agora em detalhes, mas vale a pena pesquisar a origem grega da palavra demônio e perceber como o Ocidente capturou essa ideia, usurpou essa ideia e deformou essa ideia. Mas essa expressão demônio eu estou usando agora no sentido que nós usamos normalmente, tá? Uma criatura estranha que atazana a nossa existência. Ora, vamos falar do tarô de novo. Existe uma carta, que é a carta número 15, o arcano número 15, que fala especificamente sobre o demônio. Observa que ele tem asas. Ele tem olho no estômago e no joelho. E quando ele assedia um ser humano, de alguma forma ele o acorrenta. Por isso que Escorpião é o signo dos vampiros. O que é diabólico? Diabólico é tudo aquilo que agita, que atrita, que desgasta, que desafia, que queima, que desune, que dilacera. Você sente a alma rasgando, hostiliza, estressa e desperdiça. Só isso. Então, quando essas coisas estão acontecendo na sua vida, algum demônio se intrometeu na sua existência e está agitando a caixinha. Dentro dos demônios tem alguns muito especiais que são chamados obsessores, que geram as famosas obsessões, onde você já não tem o controle sobre você mesmo. Uma outra criatura ocupa, pelo menos parcialmente, o seu corpo físico. E aí, meu amigo, a coisa é séria. Quando você chega num estado como esse, você precisa de ajuda. Quem é sujeito a obsessões? Quem tem muito planeta em Escorpião. Tem uma geração que nasceu com Netuno em Escorpião. Muito sujeito a obsessores. Quem tem Lua em mau aspecto com Marte e com Netuno, precisa tomar cuidado. Tive uma grande intuição hoje. Vai nessa da sua intuição. O que são desejos diabólicos? São desejos que dividem. Todo desejo que eu tenho, que direta ou indiretamente vai prejudicar alguém, é um desejo diabólico. E eles estão todos ligados aos 7 pecados capitais. Portanto, ao fruto proibido do paraíso. O que é a serpente do paraíso? A serpente é a energia elétrica que circula na nossa alma. E essa energia elétrica serpentina insinua-se, penetra nos meandros dos desejos.
do nosso corpo de desejos, ativando os marcianos músculos voluntários. Os músculos que geram ou proporcionam movimento no corpo são governados por Marte. Marte governa Escorpião e Marte governa Áries também, que está em analogia com o ascendente, com o corpo. Então vocês veem que problema. A eletricidade entra nos desejos e penetra nos músculos. Então uma pessoa, quando está muito demonizada, ela já tem espasmos. Ela pode se tornar, inclusive, epiléptica. Então a serpente, ela vai entrando no nosso campo de consciência e vai gerando os filhotes, que é o que a gente fala para toda mulher: você tem minhoca na cabeça. Na verdade, não é minhoca, é serpente. O problema é quando a serpente está em fase de acasalamento, que ela fica se multiplicando. Quando é que você percebe que uma pessoa tem muita minhoca na cabeça? Quando ela não para de falar. Então as minhocas estão saindo pela boca. Quem é clarividente vê aquele minhocário. Oi. Isso. Qualquer coisa que aconteça errado aí, vocês me avisam, porque os demônios. Isso. Vamos lá. Marte nos ângulos. Ficou muito tempo pequeno? Não. Ufa. Marte nos ângulos. Cuidado agora. Prestem muita atenção nos trânsitos, nas progressões, no seu mapa e no mapa daquelas pessoas que você julga que são seus amigos. E parentes. Isso, e parente. Um parente nunca será amigo, né? Tem um filme italiano chamado Parente é Serpente. Quem não assistiu, assista. O que são os ângulos no mapa? Casa 1, casa 4, casa 7 e casa 10. A analogia com Áries, com Câncer, com Libra e com Capricórnio. Quando Marte está nessas posições, ele é extremamente perigoso. A pessoa mais atrapalha do que ajuda. Ela tende a levar aonde estiver caos, brigas, problemas, desarmonia, desacordo, ódio, etc. Oswaldo, oi. Se o Marte estiver na casa 1, mas já estiver nos signos subsequentes também? Também. Claro que se estiver muito próximo já da casa 2, ele é mais fraco, mas ele vai atuar muito no final da vida da pessoa. Então, quem tem Marte na casa 1 tem a personalidade diabólica. É o insuportável desde criança. É o garoto problema. Quem tem Marte na casa 4 tem raízes diabólicas, tão fortes que às vezes tem que mudar de país. Quem tem Marte na casa 7 tem perseguições diabólicas, principalmente por homens. E quem tem Marte na 10 tem poder diabólico, poder de destruir, poder de dilacerar. Qual é o aspecto positivo disso? Nenhum. Tem que haver, né? Sempre tem que haver uma... No caso da humanidade, esse sempre você descarta. Eu digo como possibilidade. Não existe. Não existe. É sempre mal. Nós temos que buscar a redenção. Nós não somos seres redimidos, que fique isso bem claro. Nós somos seres condenados. Se nasceu na Terra, é um condenado. Por exemplo, só para você saber, quase todo militar tem Marte na casa 10. Você acha que militar tem redenção? É possível. Eu sou otimista. Bom, que já que você tem Marte na casa 7 em Capricórnio, super forte. Como é que funciona isso? Vem aqui na frente falar rapidinho. Não enrola, hein? Esse Marte na casa 7 acaba sempre representando o Marte do outro. Então eu preciso estar em constante estado de atenção, porque cotidianamente eu sou atacado até pelas pessoas mais próximas. Elas são meus inimigos, elas me perseguem, mas elas não se mostram com essa cara, porque é o Marte de casa 7.
Então, o Marte, nos ângulos, ele mais ou menos tem essa cara. Né? Nos ângulos. A corda. Ô, mulher. Ah, tá. Então eles geram o quê? Hostilidade, rivalidade, muita competição e principalmente ódio. Por onde passa, deixa ódio. Um exemplo de uma pessoa que foi manipulada com seu Marte no ascendente, né? Veja, ele tem Sol a 0 graus de Áries, acabou de entrar em Áries. Tem meio do céu em Escorpião. Plutão em Virgem entrando na casa 8, que é a casa de Escorpião, a casa da morte. Ascendente Aquário e Marte na casa 1 em Aquário. E Netuno em Escorpião. E Netuno em Escorpião. Então ele foi utilizado pela mídia, pela propaganda, virou ídolo no Brasil, né? Os ídolos geralmente são manipulados para mover as massas, né? Quem acredita em ídolo tem a consciência ainda lunar, é gado. E pagou o preço por se deixar manipular e virar um fenômeno de massa. Que foi, quem tem Marte na casa 1 tem tendência a sofrer acidentes e bater a cabeça. Né? Então é óbvio que ele arriscou e pagou o preço pelo risco. Aflições da carne e da alma. Tudo que eu estou falando é de Escorpião. E vou reforçar, vou ser chato. Se não sentir isso, não sai da mesmice. Se você achar que a vida toda é gostoso ficar dentro do corpo, tá ótimo assim, tudo bem. Você não vai sair do lugar. Oswaldo, uma pergunta. O Escorpião nos ângulos, ele faria um papel semelhante ao Marte nos ângulos? Com menos intensidade. Menos? Mas algo semelhante. Sim. Muito bem. Qual é uma aflição da carne muito terrível e da alma? A cobiça. A cobiça é a degeneração do sentimento de gratidão. O que é a cobiça em síntese? Eu quero ter o que você tem. Eu não estou feliz e completo com o que eu tenho. Agora, aquilo que você tem, eu preciso. Como é que eu vou ser feliz sem isso? Não é justo que você tenha e eu não tenho. Aconteceu alguma coisa errada no plano cósmico. Eles vacilaram. Os anjos do destino não estão sabendo o que estão fazendo. Eu não concordo com essa distribuição de bens. Um filme que fala muito bem sobre a cobiça, aliás, é só sobre a cobiça, é o filme também do Polanski, chamado O Último Portal. É um filme dedicado à cobiça e às consequências da cobiça. A cobiça, ela tem o Marte em algum dos ângulos que predispõe mais? Todos aqueles ângulos todos predispõem à cobiça. Só que dentro daquela temática que foi dita, né? Tá. A cobiça pelo poder e o poder misturado com magia. Magia não é só matar galinha na encruzilhada, gente. Magia é pensamento. Você pensou de forma egoísta, de forma mesquinha, querendo coisas para você, você está fazendo magia negra. Hã? Estudar astrologia, se você for foco na cura, é magia. Isso. Astrologia, se não for foco na cura, em conhecer melhor as pessoas, em ajudar as pessoas, é melhor não. E manipular forças ocultas é uma delícia. Ser maguinho, né? Ser adorado como mago, como uma pessoa poderosa, é tentador. E esse é um problema seríssimo de Escorpião. Começar a manipular forças ocultas. Outro problema, além da cobiça, a luxúria. A luxúria é bem pior que a cobiça. Ou volúpia, ou lascívia. É a degeneração das forças vitais.
Qual vai ser a consequência mais imediata? O câncer. A pessoa vai ter câncer na mesma encarnação ou na seguinte, necessariamente. Detalhe, o câncer é e sempre será incurável. Entendeu? Tem coisas que não tem jeito. O que é a luxúria? Eu não quero objetos. Eu não quero o que você tem. Eu quero você. Eu quero possuir você. Esse teu corpo tem que ser meu. Quero te possuir. Então é quando os nossos sentidos ficam totalmente voltados para o prazer. Para o prazer epidérmico. Quero tocar, beijar, esfregar e etc. Que eu não posso dizer mais porque eu estou na fraternidade. Esse pecado já começa no Gênesis. Olha a gravidade. Estava tudo legal, paraísão, aquele praião, né? Uma delícia, sem poluição nenhuma, não tinha farofeiro, não tinha ônibus. Aí chega a serpente, olha aí. Entrou na imaginação do polo feminino da criação, seduziu a imaginação do polo feminino, o polo feminino conquistou o polo masculino da criação e caímos, perdemos o paraíso. Olha a gravidade da luxúria, pessoal, a gente acha que é pouquinho. Morte, doença, sofrimento, tudo é consequência da luxúria. Olha a serpente invertida. A Kundalini tem que subir, mas nós fazemos ela descer. Por quê? Porque a nossa cabeça imagina o que ela quiser, ela é livre para fantasiar. Do ponto de vista da fantasia, o erotismo não tem limite. Eu posso criar cenas, situações, pessoas que eu quiser. E a serpente continua descendo. E eu vou me estragando. O centro de operações dos anjos lucíferos, os anjos caídos, é o lado esquerdo do cérebro, ligado aos órgãos genitais. Junta a imaginação, lado esquerdo do cérebro, astúcia com prazer sensual. Está feito o caldeirão das bruxas. Então a serpente do paraíso continua nos dominando e nos seduzindo. Onde está o ninho dos demônios? No lado esquerdo do cérebro, que curiosamente é o lado que nós chamamos de lógico. E também os demônios fixam seu quartel-general na base da coluna, no sacro, aonde eles ficam estimulando os desejos sensuais. O sexo é ruim? Claro que não, se for praticado com pureza. Esse é o problema. Quem é capaz de praticar o sexo com pureza? Já falamos isso várias vezes. Se você pratica o ato sexual sem pureza, necessariamente a criatura que nascerá desse ato terá níveis de deformações, tanto físicas quanto anímicas. Richard Wagner, o irmão gêmeo de Max Heindel, na peça Parsifal, fala de um personagem chamado Klingsor, que é um necromante, ou seja, é o indivíduo que se alimenta, tal como o vampiro, da morte. Olha onde ele trabalha, na base da coluna vertebral. É aqui que ele nos vampiriza. Só que o corpo, inegavelmente, é uma fonte de prazer. É o jardim das delícias. Como lidar com isso? Olha, não é terrível o corpo ser uma tentação? Seríssima tentação. E
o outro personagem do Parsifal é a Kundry. Olha a sua roupa de serpente aqui, que oferece a simbólica maçã, que na verdade não tem nada a ver com o original da Bíblia, não é maçã coisa alguma, é figo, mas ficou maçã. E na própria ópera Parsifal, o Klingsor chama a sua serva, a serva do mal, de rosa do inferno. Olha que loucura. É uma flor do inferno. Essa questão já foi tratada por poetas, pintores, músicos, que é a corrupção do corpo. O corpo visto como fonte de prazer. Nós devemos maltratar o corpo, judiar do corpo e negar o prazer nele? Jamais. Nós temos que saber buscar o prazer espiritual. Essa é a questão. O que é um prazer espiritual? Outra obra maravilhosa de Richard Wagner é Tannhäuser. O Tannhäuser, logo no início da peça, ele está no centro de um bacanal. Olha a ousadia do Wagner. Quem coordena esse bacanal nada mais é que a Vênus. É o Monte de Vênus, Venusberg. Então ele está em plena sedução. A alma dele já está completamente desencaminhada. É uma alma perdida. Ele não tem mais como se salvar. Por isso que a ópera deixa claro, alguém tem que se sacrificar para salvá-lo. E quem faz isso é Elizabeth. Então o escorpião é a palpitação e efervescência das submersas águas plutonianas, as águas do rio do inferno, o rio Leto, o rio do esquecimento. Não, pode abrir. Falando do inferno, está ficando quente a sala, né? É que aqui está subindo forte. É legal que vocês tematizam, né? Legal. Vamos lá. Então essa coisa voluptuosa, vampiresca, é típica do signo de Escorpião. Escorpião é o signo mais contraditório do zodíaco. Ao mesmo tempo que ele pode atingir as alturas da espiritualidade, ele pode descer aos mais perversos e subversivos mundos demoníacos. Mais do que Você pode falar um pouquinho, tio Jaque? Mais do que Capricórnio. Ah, sem dúvida. Capricórnio é fichinha. Capricórnio gosta de fazer o mal politicamente. Mas quem entende do mal é... Sobre as profundezas do Escorpião? É, rapidinho. Então, toda essa posição que o Ozzy está tomando em relação a Plutão, ela se justifica, em relação ao Escorpião, ela se justifica e realmente não há como dar um salto de excelência sem conhecer esse signo de cima até embaixo. Você precisa preencher todo esse canal que percorre toda a criação para descobrir qual que é a inteireza do mundo nessas condições. Porque a gente é muito acostumado a um mundo muito bonitinho. Nós somos obrigados a acreditar numa verdade que não corresponde à verdade na sua inteireza, na sua totalidade. Por isso nós somos seres parciais. Essa parcialidade nos é imposta pelo modo de vida que nós temos no Ocidente de uma forma quase irremediável. Por isso o Ozzy está se usando desse tom afetivo mais impactante, mais impulsivo. Por quê? Porque é próprio desse signo. Esse signo vai levar
o buscador até as partes mais profundas da alma dele. Tudo que está escondido, tudo que é proibido ser manifesto na realidade, porque chega a ser ofensivo, tem que ser apresentado para o buscador nesse nível, nesse tom. O tom que é um tom que se aproxima muito da perdição. É um tom que vai levar a pessoa a conhecer até que ponto que ela pode chegar embaixo para ela poder saltar até no mais alto dos céus. Eu acho que Escorpião consegue fazer essa ligação do mais rasteiro até o mais altivo. Que lindo. Obrigado, tio Jaque. O tio Jaque fez uma temporada no inferno, ele prestou uns serviços para o demônio, que ele é advogado, então ele sabe o que está falando. Então, falando em demônio e advogado do diabo, né? Esse filme deixa bem claro como Lúcifer manipula a consciência humana. Né? Em alemão é igual que em inglês. Lust, luxúria. Lust never sleeps. A luxúria nunca descansa, nunca dorme. É um fogo que queima sempre. Quais são os signos da luxúria? Primeiro, touro, que em termos de luxúria é o signo completamente condenado. Por exemplo, as pessoas que têm ascendente touro têm que fazer um esforço enorme para poder sair dessa situação horrorosa que é ser um boi ambulante, né? Leão, também, por causa do prazer. Touro sente prazer, mas é um prazer até mais ingênuo. Leão não, Leão dedica a vida ao prazer. E Escorpião, que, como disse o tio Jaque, se afunda nos abismos. Então, todos eles são signos fixos. Touro está muito ligado ao corpo. O discípulo associado a touro é André, andros, homem, corpo. A leão, quem é? Judas Iscariotes. Leão vende a alma para ter prazer. E Escorpião é João, aonde pode começar a redenção. Pode. Mas é isso, a ebulição de sangue. A carne faz o sangue pegar fogo. Ana Maria, bom dia. Falamos da luxúria, vamos falar agora da inveja. Não posso ver. Degeneração da graça. Olha, então, quando eu invejo, eu me torno um desgraçado. Por que você falou não posso ver? Porque significa isso, não ver. Olha aí. A inveja deixa as pessoas assim, ó, horríveis. A pessoa fica horrível. Volta. Oi. Mas é isso mesmo. É uma brincadeira com ela. Olha que loucura. Então, a inveja vai deixando a pessoa deformada. O rosto dela vai ficando horrível, que nem uma cara de bruxa mesmo. Aí. A inveja está ligada ao olho. É um olho que quer matar. Não suporto ver. É muito pior que a cobiça. A inveja é... Você não suporta o fato da pessoa ter. Então, a inveja tem esse poder da morte, que é um poder de Escorpião. Eu vou destruir a pessoa que é feliz. Como esse cara, que é muito menos do que eu, pode ser feliz? Eu sou mais inteligente, mais bonito, mais capacitado, e ele é mais feliz? Não! Eu vou acabar com essa figura. Não suporto ver isso.
Eu quero arruinar a tua sorte. Torço pela tua aflição. Tua alegria me deixa muito triste. Não suporto te ver feliz. Parece algo incurável. É, por isso que a pessoa vai ficando deformada. Filme não, peça maravilhosa que fala sobre ciúme e inveja. Bom, William Shakespeare está no mesmo nível que Jacob Boehme, que Max Heindel, que Wagner, grande esoterista. Tudo que está escrito no conceito está escrito poeticamente nas obras de Shakespeare. Então, Otelo, obrigatório. Então, a inveja tem essa característica, ela pega o sangue e inocula no sangue algum tipo de veneno. Envenenado é o sangue venoso, regido por Vênus, contaminado. Eu quero tua morte, tua presença insuportável me consome. Ira e cólera, degeneração do amor. A ira e a cólera também desfiguram a pessoa vai ficando horrível. Ela fica animalizada, tosca, parece um bicho. Colapso do sistema nervoso. O sistema nervoso vai ficando em frangalhos. Depois ela vai tendo também espasmos. É a intoxicação do sangue. A inveja. Aferrar-se ao ódio, agarrar-se ao ódio, é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Qual é o problema do ódio? Ora, o nosso dever é amar o próximo. Nós temos que aprender a amar uns aos outros. Por isso que aqui chama Fraternidade Rosa Cruz. O objetivo da fraternidade é que aprendamos a viver fraternalmente, porque não sabemos ainda. Quando eu me apego ao ódio, à vingança, ao ciúme, à intolerância, eu devoro a mim mesmo. Acabamos de ler. Eu tomo veneno e espero que outro morra. Não sou eu que vou morrer com o meu próprio ódio, com a minha própria emoção. É uma autofagia, eu estou devorando a mim mesmo, Ouroboros. Portanto, eu estou me condenando à reencarnação. E o que é a reencarnação? A reencarnação é uma doença mortal, sexualmente transmissível. A pessoa reencarnou, chora. De novo? Fazer tudo de novo? Não! Pelo amor de Deus, não. Franz Kafka escreveu uma obra famosíssima chamada Metamorfose. O Kafka é canceriano. É a metáfora das paranoias e da nossa fragilidade. Como nós somos atemorizados. Detalhe. Agora que Plutão está transitando em Capricórnio, tudo que está sobre nós gerará algum tipo de paranoia. Então, por exemplo, o Estado hoje, a Constituição do Estado em qualquer país, produz cidadãos cada vez mais paranoicos. Oswaldo, no pior dos meus momentos nessa
Espera um pouquinho, fala aqui. Fala aqui para todo mundo ouvir. É uma questão... Não, tudo bem, né? É só para compartilhar. Não, eu queria só salientar essa questão dessa paranoia, e muito ligada a Escorpião, que no pior dos meus momentos nessa reencarnação, eu entrava num ambiente, eu já estava tão nervosamente degenerado, que eu mirava alguém e eu tinha certeza que em algum momento ele ia me atacar. E eu ficava esperando ele sacar de uma arma, de uma faca e me atacar. E eu falava pro meu amigo, ó, ele vai me atacar. Ele não tá nem ligando pra você, ele nem te viu nenhuma vez ainda. Pra você ver o nível de paranoia nervosa que você pode chegar se você se deixa ficar nesse estado de descendência. Qual é teu signo solar? Escorpião. Obrigado. Libra, Escorpião. A passagem mais difícil do zodíaco é de Virgem para Libra. É a mais íngreme, mais vertical. É aqui que eu ganho verticalidade. Mas o que é Libra? É aquilo que é aprazível e convidativo. É uma delícia, Libra. As festas, né? O jantar com os amigos, bebedeira. Que bonitinho, que fofura. Isso é Libra. O que é Escorpião? É tudo aquilo que é repulsivo e mortificante. Que é o signo seguinte, pode uma coisa dessa? Estava tudo no bem bom, agora eu dou um passinho, vou para a morte? Não é justo. Então, Libra é isso. Né? Que bom! Você comprou aquela viagem que a gente sonha? Vamos para a nossa segunda lua de mel? Ah, que lindo! Você é uma gracinha mesmo. Só alegria. Oi? É psique. É o retardamento mental. Eu pego o barco e afunda. Afunda, isso. O barco afunda. E o que é Escorpião? É o oposto. O sorriso emoldurado de Vênus. Tudo lindo, cabelo perfeito, tudo cheiroso, não tem espinha na cara. Versus a realidade subcutânea. Tá, mas o que está por trás dessa pele bonitinha? Mostra. Perceberam a diferença entre Libra e Escorpião? Precisa ser mais claro. Escorpião quer saber qual é a cadeia muscular que envolve o sorriso. Mostra para mim. Dá um beijinho. A estética da miséria. O sorriso da indigência. Ninguém quer ver isso. Já imaginou se você fosse num shopping center e só mostrasse isso? O shopping center é obrigado a só mostrar mentira. Só aquela Vênus de plástico. Senão ninguém entra. Porque ninguém quer ver Escorpião. O que diz Jean-Paul Sartre? Estar morto é estar entre os vivos. Olha só o que ele diz. Estar morto é estar entre os vivos. Olha que coisa séria. Talvez eu quis dizer que está todo mundo morto. Isso. Não tem ninguém vivo. Não, estamos mortos. O que diz o escritor russo Vladimir Nabokov? Nossa existência não é mais que um curto-circuito de luz entre duas eternidades de obscuridade. O que eu fui? Não sei. Quem tem lembrança de todas as encarnações passadas? Poucas pessoas. O que eu sou agora? Mais ou menos eu tenho uma ideia. O que eu serei? Não faço a menor ideia. Obscuridade, um pouco de luz, um pingo de luz. Olha a nossa situação. Escorpião nos ensina a desvendar as camadas do passado e a luz do futuro, o encaminhamento para o futuro, o horizonte que se apresenta. Qual é então a tarefa desse signo, que não é nada fácil? O homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não a supera. Jung. O Jung não é Escorpião.
Ele é aquário, ascendente leão. Eu falei o quê? Ele é leão, ascendente aquário. Não, eu errei, tá? Ele é sol em leão, perdão, ascendente aquário. Sorry. Então, as paixões que nós estávamos falando até agora geram aderência aos corpos. Não só o corpo físico. Corpo vital, corpo de desejos, corpo mental, tudo cristaliza. Para descristalizar, eu devo passar por uma experiência purgatorial, uma catarse, uma libertação. Porque isso gera um descolamento das minhas cristalizações, para eu alcançar um nível mais sublime, ou seja, uma sublimação. É um processo doloroso, mas que está muito bem explicado na literatura Rosa Cruz. Tem um livro que trata desse assunto lindamente. Iniciação Antiga e Moderna. No livro Iniciação Antiga e Moderna, ele explica como o nosso corpo é um templo no deserto. O nosso corpo é um tabernáculo que peregrina no deserto da terra. E ele ensina, de maneira muito clara, o que significa o nosso purgatório diário e como fazer esse purgatório diário para ir se descolando das aderências do mundo. Fazer um processo gradual de descristalização. Lembra que a parte mais difícil do mapa é da casa 6 para a casa 7, né? É muito difícil você amar seu cotidiano. É muito difícil você gostar dos encargos que o destino te deu. Então, o primeiro passo para transformar a cólera em ternura é amar o cotidiano. O cotidiano. As coisas mais simples. Aprende a amar as coisas mais simples. Então, nessa obra, Max Heindel nos ensina o significado do tabernáculo no deserto. Falando rapidamente, eu não quero entrar em detalhes. O tabernáculo, ele era montado e desmontado periodicamente. O tabernáculo propriamente é este. Aqui é o saguão, né? O pavimento onde ele era montado e era cercado, e a população ficava fora, ela não podia entrar aqui. Porque pelo ritual, né, respeitando um ritual cósmico, quem fosse entrar no tabernáculo tinha que entrar no nascente, onde o sol nasce, que é o leste. E termina a peregrinação no tabernáculo a oeste, aonde o sol se põe. A primeira coisa que você vê quando entra no tabernáculo é o altar de sacrifícios, que fica sempre aceso, onde os animais são queimados. E logo depois o lavabo da purificação. O que significa isso? Voltamos aos signos da perdição: touro, leão, escorpião. Touro, né, e leão são signos que devem morrer, portanto eu devo sacrificá-los. São os primeiros animais que eu devo matar nesse altar. O carneiro também, Áries, mas o carneiro é mais fácil porque ele não é signo fixo. O problema é matar signo fixo, muito mais difícil, eles são resistentes à morte. E escorpião, que representa a putrefação da alma, quando sua alma apodrece. É um signo fixo também, como falou o tio Jacques. E no mais fundo do fundo. Então, escorpião representa a etapa seguinte. Depois que eu sacrifiquei a natureza animal, aí sim eu vou para o lavabo da purificação. Então, repetindo, eu entro a leste, sacrifico minha natureza animal, ou seja, touro e leão. Só depois eu vou me purificar na água sagrada, no mar fundido,
Escorpião. Por que escorpião é um mar fundido? Lembre, porque é o único signo onde o fogo está no interior da água. Remorso. O que é remorso? Remover, remexer. A culpa e o remordimento, que é uma palavra linda, né? Você fica comendo de novo aquilo que tem gosto de fel, aquilo que é amargo. A culpa e o remordimento infernizam a consciência, não deixam a consciência em paz. A consciência arde. Só isso pode acionar a busca pela salvação, senão você não sai do conforto. Para falar de culpa e remordimento, eu vou chamar a Ana, que jamais vai conseguir se perdoar por ter casado comigo. Bem, vou falar sobre a culpa do escorpiano. A culpa do escorpiano é uma culpa que não se confessa. Ela não se confessa, é inconfessa, porque está tão profundamente arraigada a fatos que ele tenha realizado, que nem ele mesmo quer se lembrar deles. No entanto, a culpa está remoendo, né? Porque ela é uma morte que ele realiza todo dia para si próprio. É morrer de culpa e daquilo que talvez ele nem mesmo se lembre de ter feito. Mas é tanta a vergonha do que se fez, né, que ele não consegue parar, mesmo que todo dia faça retrospecção, sempre vai ter alguma coisa que está faltando. Sempre vai ter um remordimento a mais e uma vergonha de estar vivo e de participar de uma comunidade humana que talvez ele acha que não merece da sua presença. Essa é a culpa do escorpião. Essa é a culpa do escorpião. Ele é ascendente escorpião e tem Saturno na casa 10. Então ela vai falar de culpa de Capricórnio. Então, a culpa, a diferença entre a culpa de escorpião e a culpa de Capricórnio é que a culpa de Capricórnio, ele gosta de se mostrar-se culpado. Nossa, como eu sofro, né? Como eu pequei, mas ele meio que é uma postura de orgulho perante as suas culpas, né? Eu estou orgulhoso de estar culpado pelo que eu fiz, né? É uma diferença bem grande, até porque ele está orgulhoso disso, se sabe culpado e ao mesmo tempo ele vai ir atrás de ressarcir-se daquilo que fez. Ressarcir-se daquilo que fez. Então, ele vai procurar servir a humanidade, libertar a humanidade, ser o mais trabalhador, o mais poderoso para poder ajudar a todo mundo. Enfim, ele vai se sentir orgulhoso de ter pecado porque agora está servindo a humanidade. Então ele tem uma característica diferente da característica do escorpião. Você diria que na culpa de Capricórnio há uma astúcia? Não diria que é astúcia, mas sim uma forma política de se sentir culpado. Uma culpa política. Justificação? Sim. Se justificar. Sim, uma justificação. Então é importante isso, né? Inferno é algo plutoniano e ligado a escorpião. Qual é a finalidade mais espiritualizante de escorpião? Infernizar a consciência.
Evangelho de João, que é o evangelho de escorpião. Na verdade, repetindo, isso é muito importante, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o único signo que faz nascer de novo é escorpião. Que não nascer da água e do espírito. Isso. Você vai ver agora. Calma, não fica lendo slide. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do fogo. Só o escorpião une água e fogo. Só daí é um super profundo, né? Pensar na lua e no sol, né? Sim. O trabalho que a gente precisa de amalgamar na alma, de conscientização, né? Sim. Alma e consciência, é isso aí. Continuando o Evangelho de João, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e verdade. Olha como é um evangelho extremamente místico e esotérico, oculto. Continuando ainda João, como Moisés levantou a serpente, olha o escorpião, no deserto, assim importa que o Filho do Homem, o Cristo, seja levantado. Demais, né? O que isso significa, né? De novo, escorpião e aquário. Lembra, touro é André, leão Judas Iscariotes, escorpião João, aquário Mateus. Os 4 signos fixos, os 4 evangelistas fixos, que estão ligados, obviamente, a quê? A esfinge. Estão ligados àquelas figuras míticas que são uma composição do touro, do leão, da águia e do anjo, ou do homem. Moisés, João, falando de Moisés, está se referindo a essa quadratura, que é escorpião com aquário, que é uma das últimas questões que nós temos que resolver na nossa evolução, quando estamos nos cristificando. Quando a nossa alma já está suficientemente cristificada, ela ainda vai passar por essa prova. Qual é essa prova? Levantar a serpente no deserto. O que é levantar a serpente no deserto? É dirigir toda a energia criadora, que é a energia erótica, a energia ligada também à parte sexual, levantar a serpente, transformar ela em luz de consciência. Então, a erguer a serpente no deserto é a libertação do fardo pesado e do jugo opressor, que é a reencarnação. Precisamos parar com a reencarnação. Vamos andar com camiseta assim, não reencarne, por favor. Erguer a serpente no deserto, elevar a consciência aos reinos suprafísicos. É essa subida da consciência. E o Filho do Homem é aquário, é o Cristo. Eu já te respondo. Que é a ascensão do Filho do Homem, né? O Filho do Homem é o coroamento da criação. É quando o ser humano também se tornar um Cristo. No anterior, você tinha falado na águia, só queria saber a relação de todos. Escorpião pode ser o bichinho escorpião, pode ser serpente ou pode ser águia. Quando a gente se refere a escorpião no sentido mais espiritual, ele é águia. Tá? Obrigado. Então, qual é a tarefa de escorpião? Maior, purificar o sangue, os desejos e a mente. Simples, né? No próximo mês a gente vai reencontra com tudo isso limpinho, certo? Lição de casa? A fraternidade tem o kit faxina lá embaixo. Por quê? Porque o corpo é um templo sagrado. O filme Nostalgia, do Tarkovsky, termina numa cena parecida com essa. Não é igual, é parecida. Tem os pássaros, tem uma casa, tem um templo.
mostrando que o corpo é o templo sagrado. Do que trata o filme Nostalgia? Já falaremos. A alma é extremamente disputada pelas forças da luz e da escuridão. E esse filme fala sobre essa temática. Um poeta chamado André vai para a Itália, para um lugar que tem fontes termais sulfurosas. Olha o Plutão, olha o Escorpião. São as fontes Vignoni. Lá tem uma igreja, que é a igreja da protetora das parturientes, das mulheres grávidas ou das mulheres que desejam engravidar, Santa Catarina. E ela é uma mulher que não quer ter filhos e nem acredita em Deus. Ela especula a respeito de Deus e vai com esse poeta que é russo, o Andrei, para essa igreja. O André já é um santo, ele não tem desejos carnais. E ela é só desejo carnal. Ela tenta assediá-lo de todas as formas e ele nada. No momento de maior assédio, que ele a rejeita, o nariz dele sangra. O nariz é regido por Escorpião. Nesse filme tem uma criatura, um ser santo também chamado Domênico. Vocês, quem assistiu o filme e se dedicar ao filme, vai ver que o André e o Domênico são a mesma pessoa. E os dois morrem juntos no final do filme. Um bota fogo no corpo, ateia a si mesmo, se incendeia, o Domênico. E o André vai nessas termas Vignoni, vai no lago termal, com uma vela acesa e atravessa o lago com essa vela acesa. A pedido do Domênico, que é ele mesmo. Então aí já está toda a simbologia, o fogo atravessando a água. Então é um filme completamente escorpiônico. A nostalgia do paraíso. Aquilo que nós deixamos para trás, tão maravilhoso. E trocamos por isso. Doença e morte. O Domênico diz: tudo que é desnecessário é pecado. Pensa na gravidade dessa frase. Tudo que é desnecessário é pecado. Acabou. A nossa vida é um acúmulo de coisas desnecessárias. O fogo deve caminhar sobre as águas. Então o espírito deve prevalecer sobre tudo, sobre o passado, sobre as lembranças, sobre as emoções. O filme é bom, é Tarkovsky, né? Espetacular. Não precisa clicar. Então é isso que nos interessa e é disso que o filme fala, a chama espiritual. Esse é o trabalho de Escorpião, acender essa vela dentro da água. Tem que ser dentro da água. Romper as cascas. Quebrar a casca do ovo, que é a personalidade. Um filme maravilhoso que fala sobre isso também. Sobre o dragão que existe em nós, sobre o vampiro Drácula. A heróica missão de vencer o dragão. Excalibur também, é o mesmo tema. Conquistando a imortalidade aonde? No amor. Não há como conquistar a imortalidade fora do amor. Tudo que você buscar fora do amor pode ser um complemento, mas a meta final é o amor. E a meta final mesmo é unir o amor com a morte. Unir Libra e Escorpião, Eros e Thanatos. Então a Medusa, o herói que mata a Medusa, olha as cobras, olha as serpentes, sempre a mesma temática.
o poder de ver na escuridão. Ver na escuridão para poder matar o dragão. Então essa é a águia. Esse é o escorpião espiritualizado. E a introspecção, a capacidade de penetrar nos porões da alma. Só escorpião pode fazer isso. Os outros signos têm medo. Escorpião não tem medo. Penetrar na esfera sutil. Ir além da aparência. O olho de Deus. A clarividência. Também associada a escorpião. Clarividência. Ver além do véu. Karl Jaspers, assim como Karl Popper, são filósofos bem interessantes do século XX. O Karl Popper, em particular, ele foi um crítico e analista ao mesmo tempo da ciência e da tecnologia e do papel da ciência e da tecnologia na civilização ocidental. Então é interessante o que ele tem a dizer. E uma de suas frases é essa, famosa: não importa quantos cisnes brancos você veja ao longo da vida, isso nunca lhe dará a certeza de que cisnes negros não existem. Então não adianta confiar no empirismo. Eu fiz N experiências e comprovei. N experiências, em última análise, não quer dizer nada. Não provam nada. O empirismo só serve para provar coisas localmente, só tem interesse muito particular. Isso. Oswaldo, posso fazer uma perguntinha? Assim, na Bíblia, esse signo aí, mesmo que ele, quando ele está bem, evoluído e tal, e vem alguém, né, uma outra pessoa, que não esteja evoluindo, mesmo sendo de Capricórnio, ele sente mau cheiro, mesmo que a pessoa tenha tomado. Sente. Ele tem o nariz afiado. Essa região no escorpião é muito desenvolvida. Isso quando a pessoa não está vivendo, né? Sim. Sim. Então, é a habilidade de ir além do senso comum. Porque qual é o problema do senso comum? É confortável adotar a opinião de todo mundo, porque você não vai ter conflito. Agora, desafiar o senso comum precisa ter muita coragem. Então, escorpião é a visão mística. É a rosa que brota na glândula endócrina. Transpor os véus da ilusão. A ilusão tem sua função, ela não é ruim, ela é importante, mas não pode ficar nela. Ela tem que ser transposta. Então essa luz que vê na escuridão é escorpião que nos ensina. Evangelho de João de novo. A luz resplandece nas trevas. O que diz o nosso tio Bebeto Einstein? Tem uma força motriz muito mais poderosa que o vapor, que a eletricidade, até que a energia atômica, mais poderosa que a energia atômica. Que força motriz é essa? A vontade. E escorpião é um signo determinado. Ele tem uma vontade dirigida, determinada. Isso daqui é a Ana quando está brava comigo. É a vontade dirigida. Por que você tirou o seu retrato? O pessoal estava curtindo você lá. Então, escorpião deve buscar o significado, o propósito e a meta da vida.
Essa é sua maior tarefa. Voltando a falar dos signos, vamos associar Virgem com Escorpião. Terra com água, excelente combinação. Virgem são os cuidados com o corpo e a saúde através de bons hábitos. Show de bola, fundamental. Mas Escorpião vai muito além disso. São os cuidados com a luz da alma. Como é que está a saúde da minha alma? Isso é Escorpião. A seiva da árvore da vida. A árvore do paraíso, a árvore da vida, a árvore do conhecimento. Símbolos míticos das tradições. O que é a árvore da vida? É o corpo. Aqui, ó. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Aqui é a casa do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas. Claro, 12 signos, muitas moradas. Evangelho de João, uma das passagens mais sublimes. Cristo entra no templo e expulsa do templo as ovelhas, os bois, lançou ao chão as mesas dos cambistas e libertou os pombos. Demais! Lições de astrologia. E completou: não façais da casa de meu pai antro de negociações. O corpo não é casa de comércio. O que ele quis dizer astrologicamente? Quais são os signos que matam a gente, que jogam a gente para baixo? Áries, Touro e Gêmeos. É signo de descida, é queda total. Marte, Vênus e Mercúrio. Quem é o inimigo desses signos? Mortal. Escorpião. Faz quincúncio com Áries, oposição a Touro e quincúncio com Gêmeos. É ele que é o pombo. Ele que tem que limpar o templo. O templo está sujo. Está sujo com quem? Com a nossa animalidade, a personalidade, a ovelha, o boi, o corpo. Mercúrio, Gêmeos, os cambistas, os mercenários. Então, as ovelhas que ele expulsou, o egoísmo. Os bois, o materialismo. Os cambistas, os mercenários. Que é o signo, normalmente como funciona o signo de Gêmeos. É o signo que não tem compromisso com nada. Tudo para ele é comércio. Ele está sempre trocando informação. E só faz isso. E Escorpião, o que é? É o signo que liberta o espírito. Liberta o pombo. Lembra que foi a pomba que desceu sobre Jesus, o corpo de Jesus, quando ele estava sendo batizado no Rio Jordão. Perdoar e ser perdoado. Tarefa, olha quantas tarefas tem esse signo. Meu Deus. O que diz Mark Twain? O perdão é a fragrância, é o perfume que despeja, que derrama a violeta quando no calcanhar que foi pisado, que foi esmagado. Vou repetir. O perdão é o perfume que derrama a violeta quando o calcanhar a esmaga. Facinho perdoar, né? Arrependimento e regeneração. Continuando as tarefas de Escorpião. O que diz Tagore? Levo
no meu mundo que floresce, renasce, nascer de novo, todos os mundos que fracassaram. Meu Deus do céu. Levo no meu mundo que floresce todos os mundos que fracassaram. Vai ser Escorpião assim nos quintos. O que diz João de novo? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Frase de Franz Kafka. A partir de certo ponto, não tem mais retorno. Esse é o ponto que nós temos que alcançar. Não é demais? Nós temos que alcançar o ponto onde não há mais retorno. Se eu ainda tenho a sensação de que eu posso fazer um retorninho e voltar para o conforto, não tem jeito. Tem que quebrar a ponte. Atravessou a ponte e dinamita a ponte. Eis que já está ação. Se limpou, arrependeu, queimou lá no altar, né, de sacrifício, foi para o lavabo da purificação, fez toda a lição de casa. Está purinho. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Olha só. Por isso você tem que passar o ponto da onde não tem como voltar mais. Se você ainda tiver saudade do que você já foi, é perigoso. É o Cypher, né? Isso, o Cypher no Matrix. Ele quer voltar. Nós precisamos entender melhor a natureza humana, porque o único perigo real que realmente existe somos nós, é o próprio homem. Jung. Não tem pessoa mais perigosa para você que você mesmo. E você continua confiando em você. Não pode, gente. Você é um ladrão, é um mentiroso, é um safado. Você vai confiar em você ainda? Então, esse é o Tao com a fênix. É o símbolo do Tao com a fênix, né? A perpétua metamorfose. Quando que eu termino o meu processo de transformação? Nunca. Não tem repouso. Por isso que Michael Ende escreveu História sem fim. O que diz a nossa querida Cecília Meirelles? Aprendi com as primaveras a me deixar cortar, Escorpião, para poder voltar sempre inteira. Olha isso. Caramba. Que mulher, hein? O símbolo da borboleta, da metamorfose, do casulo, não? Transformação contínua. Passagem de Escorpião para Sagitário, para preparar para o mês que vem. Madre Teresa. Essa frase é essa passagem de Escorpião para Sagitário. Enquanto você estiver vivo, sinta-se vivo, por favor. Se sentir saudades do que fazia, volte a fazê-lo. Não viva de fotografias amareladas. Continue quando todos esperam que desistas. Não deixe que enferruje o ferro que existe em você, no teu sangue. Faça com que, em vez de pena, tenham respeito por você. Quando não conseguir correr atrás dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala, mas nunca se detenha. Então essa é a passagem de Escorpião para Sagitário. Nunca parar. Sempre apontar a flecha para o céu. Pode clicar. Pode clicar, amor. O amor é forte como a morte. Olha aí. O casamento Eros e Thânatos. É um feixe de flechas, Sagitário.
de fogo com a chama do Eterno. Frase de Salomão nos seus provérbios. O amor é forte como a morte. Portanto, é a única força capaz de superar a morte. Para terminar nossa reunião, vamos lembrar o tio Chiquinho, Chiquinho de Assis. O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Ele falou a quem temer, ele não falou a quem temer. Cuidado, né? Que se for temer é muito mais grave, né? É só a quem temer. Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios. Quais são esses 3 grandes privilégios, hein? Onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Chicão, esse sabe do que está falando, né? Obrigado, pessoal.